Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. Muito se fala hoje sobre a saúde dos nossos cabelos, da pele, unha, ganho de massa muscular e emagrecimento. Tudo isso está totalmente envolvido e tem tudo a ver com as vitaminas. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a nutricionista Flávia Sacco. Tudo bem, Flávia? Oi, Selma, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço mesmo. Eu encontrei com a Flávia e falei assim, Flávia, tem um tema que eu quero falar muito no nosso programa, que é sobre vitaminas, porque eu tenho várias dúvidas, né, sobre vitaminas, sobre tudo que se fala de vitaminas, né? Sim. Existem vários tipos de vitamina, Flávia? Sim. Então, quando você me convidou, né, e você trouxe esse tema, eu também fiquei muito feliz e muito surpresa, porque eu acho que é algo que a gente precisa conversar mais, Sim. É algo que a gente precisa estar praticando mais no nosso dia a dia, porque não adianta a gente parar para pensar em eu quero emagrecer, eu não estou feliz com o meu peso, e de repente as pessoas me procuram e a gente, quando começa uma conversa, uma anamnese, a gente observa que muitas vezes o problema não está nos excessos. Sim. Né? Então, lógico que o excesso é algo que a gente precisa, sim, conhecer e observar o que está sendo demais, o que está sendo, né, o que está faltando. Mas, muitas vezes, a gente acaba observando que o problema maior está aonde? Na falta dos micronutrientes. Falta. Então, a falta dos micronutrientes e as vitaminas e os minerais, a gente considera como micronutrientes e são tão importantes para isso. Então, por exemplo, como o assunto aqui hoje é vitaminas, Sim. E a gente está associando isso ao emagrecimento, é muito importante a presença da vitamina E no processo de emagrecimento, da vitamina D, né? Uma vitamina também super falada hoje em dia, todo mundo hoje em dia que é quer conhecida fazer, como a vitamina do sol. que é conhecida como a vitamina do sol. Então, existem vitaminas que estão envolvidas no processo de emagrecimento, onde a carência delas atrapalha. E aí, quando a gente fala em emagrecimento, eu queria que ficasse muito claro as do complexo B. Do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas atuam no metabolismo de carboidratos, de proteínas, de lipídio. Então, se ocorre uma carência dessas vitaminas, o emagrecimento não vai acontecer de forma adequada. É porque quando se fala muito em emagrecimento, algo que sempre se fala assim, olha, corta o carboidrato, né? Corta o carboidrato, né? Diminua o consumo de carboidrato. Mesmo. Não vamos, eu cortei a minha janta, né? Eu não estou jantando, eu não como fritura, eu cozinho sem óleo nenhum. Não que isso não seja importante, mas eu acho que o segredo está no equilíbrio de tudo. Então, não adianta eu cortar nutrientes achando que isso vai me levar a algum lugar. Pensando em algo, né? Pensando em emagrecimento. E tá esquecendo, assim, é preciso emagrecer, mas com saúde. É isso mesmo. É preciso emagrecer com saúde. E eu acho que, tendo a base disso, usar realmente a característica de cada um, né? A realidade Sim. de cada um. Então, criar um plano alimentar que seja possível. Que gostoso falar sobre isso com você, que eu tô vendo que você... Ela fala da vitamina assim, como se estivesse falando de um ser humano, com todo o carinho do mundo. Mas são elas que fazem tudo acontecer. Né? Então, pra gente conseguir a pele, né, que você acabou iniciando Sim. a nossa conversa. Então, uma pele bonita, um cabelo bonito, unhas fortes. Então, muitas vezes a gente pensa no colágeno. Né? Então, o colágeno. Vou tomar preciso colágeno. Tomar colágeno, né? Não preciso tomar colágeno. Qual é o melhor colágeno? Qual é o melhor horário de tomar o colágeno? Colágeno é importante, assim Sim. como o silício orgânico é importante, mas também a vitamina C, de fundamental importância. A vitamina E, de fundamental importância, né? São vitaminas antioxidantes. Então, eu falo que, assim, um exemplo muito simples. Se a gente cortar uma maçã ao meio e na metade colocar limão, e na outra metade não, uns 10 minutinhos, a metade que eu não usei limão vai estar como, Selma? Ela vai estar escura? Escura. Ela vai oxidar. E é isso que as vitaminas fazem no nosso corpo também. E quando ela fica escura, não é própria para consumo? Ou não, sim? Aí ela vai perder a umidade,
né? A gente já olha e já enxerga uma fruta que não tá bonita, com é, aparência. parece que não tá saborosa. Isso mesmo. Então a vitamina C, como a vitamina E, elas fazem isso para a nossa célula. As nossas células, né? Então elas acabam diminuindo esse processo de oxidação. E tem muita coisa para falar sobre vitaminas, nós vamos falar sobre a falta, sobre o excesso, mas as vitaminas elas têm duas classificações. Isso. Então as vitaminas a gente tem que parar para pensar que elas estão classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. E qual a diferença entre elas? As lipossolúveis, elas acabam tendo uma maior absorção quando tem gordura junto, né? Quando tem lipídios. E aí a importância também de repente, não tirar totalmente o óleo na hora de cozinhar. Porque aí algumas vitaminas não elas acabam tendo uma absorção comprometida, né? E aí na família das lipossolúveis nós temos a vitamina A, a D, a E e a K. E essa gordura melhor seria encontrada no azeite? Isso. Né? O azeite... Não, gente, não vamos tacar óleo em tudo para aumentar a absorção de vitaminas. Isso, não é isso, né? São gorduras boas, né, que nós falamos. Isso, é isso mesmo. São as gorduras do bem. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas associam gordura com algum dano na parte de cardíaca ou até mesmo vão engordar consumindo muita gordura. Mas elas são importantes, né? Elas participam de processos também vitais para o nosso organismo. Tem frutas, né, que tem gordura, né? O abacate mesmo, né? Isso, é isso é uma mesmo. Gordura do bem. A gordura do bem. Né? O azeite, né? Sempre colocar azeite em tudo, né? É isso mesmo. Até você mesmo falou, você coloca um azeitinho lá na papinha da neném? Tô colocando agora. É isso mesmo. E aí ela tá amando. Ai, azeite é bom, né? Porque assim, a gente já faz a papinha dela sem sal, sem nada. Eu acho que dá um gostinho. Um saborzinho. Né? Um saborzinho, já né? começa ali com o paladar. Né? E depois da lipo, nós temos as hidrossolúveis, que são solúveis, a biodisponibilidade delas é melhor na água. E aí nós temos as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E todas as vitaminas, né, a maioria delas se complementam. Isso. É interessante que a gente pare para pensar que a natureza é perfeita. Sim. Né? Então, quando eu pego uma cenoura, né, naquela cenoura existem as vitaminas e minerais que têm uma boa biodisponibilidade. Né? Então, elas se ajudam. Elas não competem entre elas. É como se fosse uma equipe funcionando muito bem. Tá. Eu fiz essa pergunta para você, o que se competem, né, entre elas. Isso. E que eu acho que a pessoa fica, né, fala assim, como assim, competir, né? O que seria, então, para as pessoas que estão em casa entender um pouquinho melhor? Isso. Então, assim, é importante o quê? A competição nada mais é que existem algumas vitaminas e alguns minerais que, quando juntos, um diminui a absorção do outro. Né? Então, um exemplo muito comum é com relação à vitamina C, aumentar a absorção do ferro vegetal, né, que é o ferro não M. Então, o ferro que está presente no feijão, nas verduras de cor verde escuro. Então, é importante que a gente use uma fonte de vitamina C, por exemplo, depois das principais refeições. Sempre bacana usar. E, como nutricionista, você aconselha, assim, sempre um horário após, assim, tipo meia hora após as refeições, porque muitos têm o hábito de comer. Sim. Já, né, ingerindo esses líquidos, sucos, água. Eu acho que é legal a gente pensar no seguinte, usar o limão para temperar uma salada, usar um limão para temperar na hora da refeição mesmo. Agora, com relação às frutas, é isso mesmo. Então, procurar consumir logo após as refeições. Mas isso é para a gente ter uma absorção maior de ferro. Nosso programa está muito bacana. E temos muita coisa para falar ainda. Eu vou chamar um intervalo agora e já a gente volta. Olá, estamos de volta com Mais Saúde na TV. Hoje falando sobre as vitaminas, que a nossa querida Flávia Sá, que é nutricionista, está tirando muitas dúvidas aqui conosco hoje. Flávia, nós falamos já sobre algumas vitaminas, né? E você falou que tem a classificação das lipossolúveis e a hidrossolúveis. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho das lipossolúveis, né? Quais são?
Então, as lipossolúveis estão classificadas em vitamina A, D, E e K. E dessas vitaminas, qual você acha assim, importante estar frisando e estar falando bastante? Eu acho que dessas 4, todas são importantes. Todas são claro. importantes, mas eu acho que o que mais todos conhecem é a vitamina D. A vitamina D. Que é a vitamina do sol. sol. É de fundamental importância para os ossos, Sim. mas não só para os ossos. A gente sabe que ela está envolvida com em ativar ou desativar alguns genes. Existe uma ciência que é a nutrigenômica e a nutrigenética, né? E aí nada mais é do que a relação dos alimentos, dos nutrientes com o nosso gene. Então, alguns nutrientes eles podem ativar ou desativar algum gene. Então, por exemplo, se meu pai é diabético, se minha mãe é hipertensa, não é destino que eu seja diabética e hipertensa. Então, através da alimentação eu consigo. É como se fosse um interruptor. Sim. Ligar ou desligar o interruptor para isso. E ela é a única vitamina que não é necessário você consumir algum alimento para obter. Isso, a gente consegue obter através do sol. É claro, lógico, né? Que num horário seguro. Olha o horário. E isso sem filtro solar. E aí, para a gente pensar, existem algumas evidências científicas que mostram a prevenção da obesidade mesmo, gene da obesidade. Gene da obesidade? Depressão, alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama e de intestino. Então, que é falta da vitamina D. É isso mesmo. Então, a gente parar para analisar como é importante a escolha dos alimentos e, principalmente, acompanhar através de uma avaliação de um exame de sangue quanto necessário para a gente dosar isso tudo. Flávia, então é muito importante isso que você falou de exame de sangue, né? Fazermos também exame para ver essa necessidade, né, dessa carência que está tendo algum tipo de vitamina no nosso sangue. Qual que é o nome desse exame? Então, geralmente, quando uma pessoa me procura, a gente faz uma anamnese. Nada mais é do que uma conversa. Uma conversa. Né, para a gente identificar alguns sinais, alguns sintomas. Através também do recordatório alimentar, a gente já consegue observar a possível carência de alguma vitamina, de algum mineral, de algum nutriente. E aí, depois dessa anamnese, a gente acaba solicitando esses exames quando necessário. Para depois, se houver uma carência, a suplementação. E pelo que você está falando, assim, né, analisar uma pele, uma unha. Isso. Né? Tudo isso tem a ver com carências, possíveis carências ou possíveis excessos. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a minha unha não cresce, a minha unha é fraca. Isso. Né? Possivelmente é importante que a gente faça uma avaliação completa. Né, queda de cabelo também. Queda de cabelo, unha fraca, falta de disposição. Então, eu acredito que a gente se acostuma com aquilo. Então, todos os dias as pessoas, eu estou cansada. Mas é que meu dia foi corrido, é porque eu estou trabalhando demais. E então, não está notando. Você se acostuma com aquele sinal e com aquele sintoma. Porque você acaba tendo aquilo todos os dias, né? Porque por causa dessa deficiência, você acaba achando tudo normal. Acaba considerando aquilo normal, por conta da vida corrida. E as pessoas hoje em dia acabam não pensando para se alimentar também, né? Virou muito automático isso tudo. Então, quando sempre a desculpa, tá corrido. Tá corrido, não tenho tempo. E aí, quando você observa, essa carência já está num nível onde a pessoa chegou no limite, né? Então, é isso, né, que eu falei, né? Que a gente sempre fala assim, tá corrido, tá corrido. Essa organização, é bacana a gente ter, né, um planejamento dessa alimentação, né? Olhar, né, se preocupar um pouquinho mais. Escutar melhor o seu corpo. Escutar o corpo, né? Isso mesmo. Então, ficar atenta com esses sintomas, esses sinais. Então, a minha pele tá um pouco branca. A pele está branca, meu cabelo está caindo, minha pele, estou ressecada. Não durmo direito. Né? Minha qualidade de sono não está adequada. Então, a vitamina D é uma vitamina de fundamental importância para essa qualidade de vida, não só para a questão dos ossos. Porque quando a gente fala em vitaminas, como a gente já conversou antes, não é só a vitamina D responsável por isso. A gente tem o cálcio, o magnésio, que são minerais que também
de fundamental importância para a saúde dos ossos. E a vitamina D, além do sol, a gente também encontra ela no leite. No grupo do leite, nos ovos e nas carnes. E nas carnes. Só que em quantidade bem pequena. Por isso que é legal e importante também a gente procurar tomar o sol. Só que também as pessoas não têm o tempo para tomar sol, né? Sim, tem o tempo. A questão tudo envolve o tempo. O tempo. E nessa classificação, né, nós falamos da vitamina D. E aí nós temos a vitamina A. Eu sempre falo para o pessoal, vitamina A de amarelo. Então, onde eu encontro a vitamina A? Em todos os alimentos que têm carotenoides. As cores amarelas. Então, a cenoura, a abóbora, os alimentos de cor verde escuro também, a gente encontra a vitamina A. Nós temos a vitamina A nos alimentos de origem animal também, a gema do ovo, que é amarela. O ovo, ele tem muitas vitaminas, né? E é bacana falar, né, que apenas em um alimento você encontra, tem várias vitaminas. É muito rico, né? Rico, né? É um alimento rico. Mas a gema? A gema que tem a vitamina A. A gema que tem a vitamina. Isso. Vitamina A, tem vitamina E. Nós encontramos, mas a vitamina E em quantidades maiores nas oleaginosas. Tá. Então, A de amarelo. A de amarelo. A vitamina A é de fundamental importância para a visão. E também conhecida como retinol. Ela é importante para a pele, para a unha, para o cabelo. Ela também ajuda na imunidade do organismo, defendendo o nosso organismo contra possíveis invasões de bactérias e infecções. E é a segunda maior carência nutricional no nosso país. Ela só perde para anemia ferropriva. E assim, né, eu acredito que todas as vitaminas, né, o que causa, que pode acontecer com o excesso dela, porque o excesso também, né, e a falta. O excesso da vitamina A seria o quê? Ele causa um tipo de tom amarelo na pele. Uma icterícia, mas o branco dos olhos continuam brancos. O que é diferente da icterícia. Isso. É isso mesmo. E a falta? A falta cegueira noturna, que é a dificuldade quando você está num ambiente claro e entra no escuro, de você recuperar essa visão. Isso é falta de vitamina A. E a gente às vezes acha tão normal, tá em algum lugar e isso pode ser... que ocorre uma demora muito maior em recuperar essa visão. Sim, é normal, mas quando acontecer de demorar, isso. É que é a falta da vitamina A. A gente acaba tendo uma imunidade também prejudicada pela função dela no sistema de defesa do corpo. Sim. É uma vitamina bem importante e eu acredito que é uma vitamina fácil da gente consumir, porque legumes e verduras estão aí. A maioria, né? Verde escuro, né? Cenoura. Até algo bem bacana que eu havia perguntado para você, eu acho legal passar o pessoal de casa, né? Que nós falamos da couve, né? Que ela é verde escuro, que ela é muito bacana, tem muita coisa, e que ela amarela porque ela também tem a vitamina é rica A. Em vitamina A. Né? E um super alimento também, a couve. É um alimento que a gente encontra tudo. E é por isso que acho que ele é tão usado nos sucos verdes, né, os detox da vida. E eu perguntei para Flávia, gente, quando amarela, né, a gente compra couve e ela amarela muito fácil. E ela falou que é por causa da vitamina A. É a perda de pigmentação da clorofila, né? Clorofila. E que pode ser consumida. Sim, mas é que o sabor já não é mais o mesmo, né? Ela perde umidade. Mas não é que ficou amarela porque está estragada. Ali. Não todas. As vitaminas com alimento fresco a gente encontra uma quantidade muito maior. As pessoas me perguntam muito a questão de que escutam dizer muito que o solo ele é um solo mais pobre em minerais. Então, se é real ou não, que hoje em dia a gente não encontra a mesma quantidade de vitaminas nos alimentos. Sim. E, infelizmente, não tem a possibilidade de todo mundo consumir o orgânico e tirar na hora a couve e fazer. A gente não sabe quanto tempo essa couve ficou ali num verdurão, enfim. Nem deu tempo de falar de todas as lipossolúveis, mas a gente vai voltar no terceiro bloco, tá? Continuando com esse assunto. Fiquem aí. Voltamos com Mais Saúde na TV, falando sobre vitaminas com a nutricionista Flávia. Flávia, nós falamos um pouco no segundo bloco sobre
as vitaminas lipossolúveis, Isso. né? Eu acho que nós vamos ter que gravar um outro programa para falar sobre as hidrossolúveis. Nós falamos um pouco da vitamina D, né? Isso. E a vitamina A. E a vitamina A. A vitamina E é uma outra vitamina também lipossolúvel e que ela participa do processo de proteção de todas as células do nosso corpo. Também com um poder gigante de proteção e de função antioxidante. E onde a gente encontra mais a vitamina E? Ela está presente nas oleaginosas, as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju e no azeite de oliva. E a castanha, ela tem uma gordura boa, né? Muito. Eu falo que a castanha, ela é como se fosse um comprimidinho desses poliminerais e polivitamínicos que a gente às vezes acaba comprando. Ela é rica em vários. Por exemplo, a castanha do Pará, uma delas, uma unidade já fornece a quantidade de zinco, que é um mineral importante para a imunidade. É um mineral importante para a parte de alguns hormônios, como por exemplo a testosterona. Na queima de gordura, é importante que a gente tenha uma testosterona legal. Só castanha agora. 2 castanhas. 2 castanhas por dia. De 1 a 2. 2 só. Isso. Porque também é tóxica em excesso. A castanha do tudo, Pará. Né? Tudo tem a sua medida, como nós falamos no começo, né? Sim, sim. Tudo tem o seu limite. E a próxima vitamina? E aí a gente, para fechar as lipossolúveis, a vitamina K. Durante muito tempo, né, se pensou que a vitamina K era só a vitamina K. E hoje a gente sabe que existem vários tipos de vitamina K. Então aqui a gente vai falar aqui hoje é da vitamina K1, que é uma vitamina que está presente nas folhas de cor verde escuro e que é responsável pela coagulação do sangue. E hoje em dia também está vindo na mídia, né, e as pessoas estão me questionando muito sobre a K2, que é uma vitamina que retira cálcio do sangue em excesso e de onde ele está depositado, das articulações, e leva novamente para os ossos. Olha e só. ela é uma vitamina que está presente no fígado, em vísceras em geral, e nos alimentos fermentados. Tudo que é fermentado também tem a vitamina K2. E é uma vitamina. Fermentados? Isso, algumas bebidas à base de soja. É uma vitamina que é de fundamental importância. Todas são, né? Todas, né? Toda eu falo cada uma com a sua função, todas. Essa é de fundamental. Gente, essa é. Mas qual é? Todas. Todas são. Eu acho que é analisar o que eu quero. Né? Então, qual é o meu objetivo? É cabelo? É unha? Então, essa é mais importante. Onde tá faltando. Isto. O meu objetivo eu pratico muito esporte. Então, eu vou para as antioxidantes. Então, é pensar o que eu quero, qual é o meu objetivo, e aí, desse objetivo, a gente selecionar, olha, para você, as mais importantes, essa e essa. Você encontra nesse alimento, tem que consumir nesse horário, junto com essa horário outra. Também. É importante que a gente pense nos horários também. Porque por conta dessa competição. Então, eu não vou tomar um suplemento de cálcio depois das principais refeições. Nós estávamos também no intervalo falando sobre, né, não comer carne. Né? Você falou que você não come. Quanto tempo você não come? Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. E aí eu falei assim, tá, e onde você... Consigo o ferro. Consegue o ferro. O ferro. Nos alimentos de origem vegetal. Então, no feijão. E aí, no feijão, a gente tem feijão, por exemplo, preto, que é mais rico em ferro do que o feijão branco. Não. Às vezes. Ervilha, grão de bico. Eu vou no La Parrilla, eu como, porque o feijão deles é maravilhoso. Bom saber. Eu amo feijão. Muito bom o feijão de lá. E aí, então, eu consumo o ferro que a gente fala de não-M, que é o ferro vegetal, sempre com limão. Então, feijão, eu coloco o limão em cima do meu feijão e procuro fazer minhas avaliações com mais frequência. Que são os exames. Os exames de sangue com frequência. Nós falamos aqui bastante, né, sobre as vitaminas e assim, como nós estamos no último bloco, eu gostaria assim que você fizesse uma mensagem, né, para as pessoas que estão em casa, que a gente falou daquela de se questionar. Isso. Né, de fazer um balanço, como que eles podem se orientar para saber se estão fazendo o correto. Então, Selma, eu queria convidar você, né, e todos para pararem para pensar um pouquinho. Você falou em algo que eu considero muito importante, que é a palavra planejamento. Sim. Sem planejamento, a gente não consegue dar conta de tudo que tem, né, para fazer
Então, planejamento e objetivo. Qual é o meu objetivo? E o que eu preciso fazer para atingir? Então, de tudo que a gente conversou, o que eu quero convidar vocês é para pensar mesmo, parar para pensar. Como está o meu prato? Será que todos os dias eu tenho consumo de verduras, de legumes? Será que eu como feijão, arroz, carne? Quantas frutas eu consumo por dia? Como é o meu planejamento para ir, para comprar isso? Será que eu estou comprando as frutas da época? Porque você falou que tem tudo a ver, as frutas da época com as vitaminas? Isso, a gente tem que parar para pensar que as frutas da safra são mais saborosas, o preço é mais acessível, né? E procurar realmente parar para pensar, será que a minha alimentação está equilibrada? Ou o que meu corpo está querendo dizer? Eu engordei, minha pele está flácida, eu não tenho disposição, meu cabelo está caindo. Então, parar para ouvir os sinais e os sintomas do corpo. E parar para pensar o que eu estou comendo, como eu estou comendo, né? Como está, não adianta eu acabar planejando a minha alimentação, um prato super saudável, se eu não tenho uma mastigação adequada. Então, eu tenho que pensar... A mastigação também tem tudo a ver. A mastigação ela é importante para a digestão, para a microbiota intestinal. Então, hoje em dia, as pessoas elas não sabem mais mastigar. Tudo muito corrido. Tudo muito corrido e sempre fazendo alguma outra coisa. Quantidade de água por dia também. Ingestão de água, nós falamos, não deu muito tempo para falar das lipo, mas existem as vitaminas que têm uma biodisponibilidade maior em água. E o consumo de água, né, é para quem está em casa, quiser fazer o cálculo para ver a quantidade de água, porque o Rafael, ele sabe, ele fez o cálculo, ele já sabia quanto que ele precisa de água. É você pegar o seu peso, fazer vezes 34. Vai dar a quantidade de líquido que para sua estatura, para o seu corpo, quanto você precisa de água. Isso, perfeito. Vai ser a quantidade de líquido para a saúde do corpo. Flávia, as pessoas assim mandam manipular, né, muitos suplementos, né? O que você tem a dizer sobre essa suplementação? É necessário um critério antes. Então, como a gente já falou sobre a anamnese, né, você levantar os sinais e os sintomas, pedir em um segundo momento, solicitar os exames bioquímicos, que são os exames de sangue, e aí, de acordo com a leitura desses exames e de acordo com a rotina de cada pessoa, porque existem pessoas que não gostam de ou não querem determinados alimentos. Sim. Então aí se faz necessária a suplementação, sim, mas não de um polivitamínico de A a Z, mas daquelas vitaminas que são necessárias para aquele objetivo. E pensando qual é a melhor forma, se vai ser em cápsula, se vai ser em óleo, se vai ser pastilha. Sim. Então, tem várias formas. Existem até alguns pastilha eu não conhecia. Até as pastilhas mastigáveis. Existem casos que a suplementação ela faz parte da alimentação, como, por exemplo, os pacientes que fazem cirurgia de redução de estômago, principalmente a técnica bypass. As gestantes, né? Então, quem nunca ouviu falar que gestante tem que tomar ácido fólico? Ácido fólico. E é até interessante você ter falado isso de ácido fólico, né? Que eles falam assim que existe até uma lei, né? Que tem que ter o ácido fólico nas farinhas. Isso, e existe a suplementação nos alimentos, né? Também. Então, leite fortificado. Então, existe a suplementação. suplementação. Leite fortificado? Esse leite industrializado que recebe mais cálcio, mais ferro. Porque sempre tem essa dúvida, né? No leite que a gente dá mesmo para os bebês, né? O leite em pó ou o leite normal de saquinho ou de caixinha. Mas, na verdade, o leite em pó, ele é melhor, porque ele é acrescido dessas coisas. Eu acho que tudo depende do caso. Porque existem crianças que não têm uma boa adaptação com um tipo de leite. Então, é muito relativo. O que eu quero, que tipo de intolerância ou então de alergia, né, é que eu vou ter com aquela criança. Flávia, eu quero te agradecer por ter participado. Eu que agradeço. Passou rapidinho. Então, verdade, né? Agradeço a todos vocês. E eu quero que você volte aqui pra gente continuar falando sobre esse tema e muitos outros, né? Tá certo. Tem um monte maior de prazer. assunto. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer os nossos parceiros, como Pedrinho Cabeleireiro e equipe, Loja Lola. Um beijo bem grande e até a próxima semana.